Olá, você que assiste o Chave, tudo bom? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do Chave de Boca. Hoje nós vamos tratar sobre uma coisa muito boa que eu gostava muito de fazer. Metodologia 5 porquês. Nada mais, nada menos do que perguntar o porquê das coisas, como uma criança faz. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é mais por que tantos porquês? O objetivo dessa metodologia nada mais é do que descobrirmos o porquê daquilo, a causa raiz daquele problema, e sim, nós conseguimos conquistar essa resposta através dessas perguntas. Nem sempre será necessário fazer os 5 porquês, às vezes com 2, 3, a gente já consegue a resposta que a gente quer, né? Já consegue chegar nessa causa raiz do problema. O vídeo de hoje vai ser extenso, então senta que lá vem a história. E para não ficar tão grande assim, vamos começar a slide 1 na tela para vocês. Temos aí, ó, que os 5 porquês é uma ferramenta simples para a resolução de problemas que pode ter um impacto drástico no sentido de ajudar a descobrir a causa raiz dos mesmos. Frequentemente, quando encontramos um problema, temos a tendência de passar o carro na frente dos bois, reagindo e criando ação sobre ele. Surgem então as famosas frases: deixa comigo, ou cheque cada item agora, ou faça ajustes até consertar o problema. Você sabe que no dia a dia de trabalho, principalmente no chão de fábrica, muitas vezes temos que agir rapidamente aos problemas, forçando o trabalho, lutando contra as condições indesejáveis e dando o melhor que podemos. Nesse sentido, muitos de nós perdemos a oportunidade de resolver o real problema que está ocorrendo, pois ficamos presos nas circunstâncias e o tempo todo pensamos em resolver. Tá? Tenho certeza que esse cenário já acontece ou aconteceu com todos vocês que estão vendo esse vídeo. Mas o que acontece quando agimos para resolver o problema sem prestar atenção em descobrir o real motivo ou causa raiz dos problemas? Simplesmente o problema volta, mais cedo ou mais tarde ele volta. E sabe o porquê isto ocorre na maioria das empresas? Porque geralmente quando ocorre um problema, todos ficam preocupados e sob pressão, simplesmente pensando em resolver. E quando resolvem, aparecem outros que demandam outras ações. E este ciclo acaba por ser uma rotina nas organizações. Então é importante a gente ir de encontro à causa raiz, né? E como eu disse anteriormente, os 5 porquês é uma ferramenta que ajuda a descobrir as causas raízes de um problema. Mas antes de falar mais sobre os 5 porquês, vamos primeiramente entender o que é um problema. Um problema é simplesmente um gap, um atraso entre a situação corrente e a situação desejada, ou estado desejado. É, portanto, um desvio do que é esperado, e quando você tem um desvio, existe um problema. Então é melhor do que atacar os sintomas todas as vezes que eles ocorram, porque não ter a ação positiva de parar, entender o que está acontecendo de errado, encontrar a causa raiz, tomar ações para eliminar a causa raiz. Quando realmente encontramos a causa raiz, é que podemos eliminar o problema, e a simples ação de utilizar os 5 porquês para melhorar os resultados drasticamente em termos de produtividade pessoal e de times no trabalho, reduzindo o tempo em que as pessoas gastam para lidar com os problemas. Então, nada mais é do que a gente fazer perguntas. Por trás da metodologia dos 5 porquês, reside um truque bem simples. Pense em uma criança perguntando continuamente por quê várias e várias vezes. Por mais que responder as perguntas possa parecer em alguns momentos cansativo, isso nos dá uma grande lição. Se fizermos a pergunta por quê repetidamente, estamos indo de encontro e entender um problema com clareza e eficiência, isto é, que eu e você e uma equipe deve fazer. Elaborar questões como uma criança, elencando as respostas e perguntando novamente até que a causa raiz seja encontrada. Apesar do nome da ferramenta ser 5 porquês, nem sempre é necessário fazer exatamente 5 perguntas. E você deve fazer quantas perguntas forem necessárias para identificar a causa raiz. Algumas vezes são necessárias poucas e outras várias perguntas.
No entanto, o mais simples, o mais importante, é começar com um problema que seja claro para todos. Então vamos aí aos exemplos práticos, né? No primeiro exemplo dos 5 porquês, vamos usar um exemplo, um motor que fundiu. Ao estacionar no posto de combustível, eu poderia simplesmente definir o problema e, após chamar o frentista e aplicar a ferramenta 5 porquês, fazendo perguntas a fim de juntos encontrarmos as respostas. Teremos definição do problema. Lâmpada de temperatura no painel acendeu. Por quê? Porque o motor esquentou. Por quê? Porque o nível de água do radiador estava baixo. Por quê? Porque a água deve ter vazado por algum lugar. Por quê? Porque há uma pequena trinca no radiador que permite perder a água. Por quê? Porque uma semana atrás, na estrada, uma pedra pequena se soltou do asfalto e fez com um pequeno dano de proteção do radiador, atingindo o mesmo. Com a contramedida, substituir o radiador ou arrumar e reforçar a proteção frontal. Próximo exemplo. Cliente recusa folhetos. Cliente se recusa a pagar folhetos que foram impressos. Por quê? A entrega atrasou e os folhetos não puderam ser utilizados pelo cliente a tempo. Por quê? O trabalho de impressão demorou mais do que havia sido planejado. Por quê? Porque estava imprimindo e a tinta acabou. Por quê? Todos os cartuchos tinham sido utilizados em uma grande impressão anteriormente. Por quê? Nós não tínhamos quantidade suficiente em estoque e o fornecedor não podia entregar a tempo. Qual a contramedida? Precisamos ter um fornecedor que seja capaz de entregar os cartuchos em curto prazo e em situações de emergência. Terceiro exemplo prático. Máquina de corte parada. Máquina de corte parou de funcionar. Por quê? Houve uma sobrecarga no circuito, causando o rompimento de um fusível. Por quê? Houve lubrificação insuficiente dos rolamentos, que por sua vez travaram. Por quê? A bomba de óleo não estava circulando óleo suficiente. Por quê? A entrada da bomba estava entupida com pequenos pedaços de metais. Por quê? Não há filtro na bomba. Com a contramedida, especificar e colocar um filtro na bomba de óleo. Tá? Então, quando utilizar os 5 porquês? Você pode utilizar os 5 porquês na identificação e resolução de problemas de manutenção, qualidade, produção e áreas administrativas. No entanto, é uma ferramenta melhor aplicada para problemas de dificuldade simples ou moderada. Para problemas críticos ou mais complexos, os 5 porquês podem levar a uma única faixa de questionamento em situações que possuem múltiplas causas e não somente uma. Nestes casos, o método mais abrangente, como o diagrama de Ishikawa, pode ser mais eficaz. A simplicidade dos 5 porquês, no entanto, proporciona grande flexibilidade e combina muito bem com outras técnicas e métodos, sendo frequentemente associada ao Lean Manufacturing, TPM, etc. Ambas ferramentas do sistema Toyota de produção. Nesses casos, a ferramenta utilizada para identificar e eliminar desperdícios na linha de produção também é muito aplicada na fase de análise de Six Sigma, metodologia de melhoria da qualidade. Então, como utilizar os 5 porquês? Como você pode verificar, os 5 porquês é uma ferramenta simples, prática e muito fácil de utilizar quando problemas ocorrem no dia a dia. A simplicidade de fazer perguntas por quê, até mesmo encontrar a fonte do problema, e uma contramedida robusta torna-se prática e ao mesmo tempo eficiente. O uso do termo contramedida ao invés do termo solução tem um motivo. Uma contramedida é uma ação ou conjunto de ações que você previne o problema de ocorrer novamente, enquanto que soluções apenas procuram lidar com as situações. Como você pode perceber, a contramedida é mais robusta e mais indicada para aplicar em problemas de forma com que elas não ocorram mais. Cada vez que você fizer a pergunta por quê, procure por uma resposta fundamentada na realidade, devendo refletir fatos que realmente ocorreram, e não eventos que poderiam ter acontecido. Isso impede que qualquer ferramenta do 5S, dos 5 porquês, torne-se apenas um processo de raciocínio dedutivo, podendo gerar uma série de possíveis causas em vez de criar mais confusão. Faça a pergunta por quê quantas vezes for necessário, até se você se sentir confiante, e terá identificado a causa raiz. Beleza? Então, resumo em ponto-chave. Os 5 porquês é uma estratégia fácil de utilizar e efetiva na identificação da causa raiz de problemas, e você pode usar ela em soluções de problemas de qualidade, manutenção e administrativos. Comece com o problema e faça a pergunta: por quê?
para identificar o que você está correndo, se policiando, para que as respostas sejam baseadas em fatos. Continue esse processo até encontrar a causa raiz do problema, identificar uma contramedida que vai prevenir que ocorra novamente. Por fim, com este artigo, com esse vídeo, acredito que tenha ensinado você a ter uma excelente ferramenta para aplicar no dia a dia, proporcionando uma habilidade no desenvolvimento da sua carreira. Tá bom, gente? Volta aqui pra mim. Que calor, meu Deus do céu! Esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Foi um pouco longo, mas foi bem explicativo. Eu acredito que deu para entender tudo direitinho. É só você juntar a equipe, define a equipe e o problema, escolhe o problema, deixa claro o problema para todo mundo. E daí é só sentar e fazer os questionamentos. Depois o analista vai analisar todos os dados, encontrar a contramedida e aplicar. Tá certo? Não esquece de se inscrever, de compartilhar, de deixar teu like. Um grande beijo da Preta. Nós vemos daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana. Tchau, gente.